Olá pessoal, professor Rufini mais uma vez trabalhando com vocês nas aulas de Química. Hoje a nossa discussão é sobre cálculo estequiométrico, estequiometria. Há frequentemente uma proposta de questão nos vestibulares e aí estamos mais uma vez incluindo o Enem. A proposta de hoje ela relaciona cálculo de quantidade entre substâncias que estão participando de uma reação. Essa é a proposta da estequiometria. O nome, se vocês querem fazer a decomposição estequiometria, e isso nós podemos observar aqui na telinha, estéquio, que vem do latim quantidade, metria, medida. Então nós vamos estabelecer a medida de quantidade de uma substância que está participando de uma reação. Para dar uma visão mais ampla, genérica a vocês, a estequiometria tem como finalidade estabelecer relação de quantidade entre as substâncias que estão participando de uma reação. Observem que nessas propostas de quantidade é importantíssimo que vocês recordem uma relação que nós chamamos relação molar. Aquela relação que eu tenho para 1 mol de uma determinada substância. E vamos, de forma resumida, relembrar a vocês essa relação molar. Notem, em 1 mol de uma substância qualquer, encontraremos ali sempre um número de moléculas iguais a 6,02 vezes 10 na 23. Lembraram? Esse número é famoso, é o número de Avogadro. Em 1 mol dessa mesma substância, onde vocês encontram esse número de moléculas, repito, 6,02 vezes 10 a 23, haverá uma massa chamada massa molar. E não se esqueçam que essa massa molar, 1, ela é expressa em gramas. 2, tu tens como calcular? Sim. Basta que eu te apresente a fórmula dessa substância e agora vocês contem com a ajuda da tabela periódica. Quer refrescar um pouquinho a tua memória? Quer fazer esse cálculo? Observe, metano, fórmula CH4, conhecida de vocês. Notem que nessa fórmula vocês têm a presença do elemento carbono. Tabela periódica, a massa dele é 12. Quantos átomos de carbono vocês têm nessa fórmula? 1. 1 vezes 12. Observe também a presença do elemento hidrogênio. Consulta a tua tabela periódica. A massa do hidrogênio, 1. Temos 4 átomos de hidrogênio nessa fórmula? 4 vezes 1, 4. Não temos a presença de nenhum outro elemento, então somemos 12 do carbono mais 4 do hidrogênio, 16. 16 gramas. Em 1 mol de metano, 16 gramas é a sua massa molar. E recorde também que para substâncias gasosas, quando nas condições normais, e isso aparece frequentemente no texto da questão, através de uma sigla que todos vocês conhecem, CNTP. A tradução literal, condições normais de temperatura e pressão. Recorda, 1 mol de qualquer gás nas condições normais ocupa um volume de 22,4 litros. É importantíssimo que vocês saibam essa relação molar, porque ela está diretamente associada à resolução desses problemas que envolvem a estequiometria. No que se fundamenta a estequiometria?
para nos permitir esses cálculos de quantidades entre as substâncias que estão participando de uma reação em duas leis ponderais. Uma super conhecida de vocês, a chamada lei de Lavoisier. Recordem comigo, observem, lei da conservação das massas. A proposta de Lavoisier, através de uma série infindável de experimentos, foi comprovar que para um sistema físico ou químico qualquer, a massa total inicial é sempre igual à massa total final. Como agora nós estamos discutindo com vocês a estequiometria, e a estequiometria propõe a nós trabalhar com reações, o nosso sistema é uma reação. Quem é o início da reação? Os reagentes. Quem é o final de uma reação? São os produtos. Segundo Lavoisier, lei da conservação das massas, a massa total inicial reagente será sempre igual à massa total final produto. E vocês observem com esse exemplo que está no quadro, no qual vocês têm a reação entre carbono, por exemplo, na forma de grafite, com o oxigênio O2 do ar, formando CO2. Observe que o carbono e o oxigênio são os nossos reagentes. Equivale a dizer, aí é o início da nossa transformação. Notem ali que eu tenho 1 mol de carbono e 1 mol de carbono tem a massa de 12 gramas. Observem também que eu tenho 1 mol de oxigênio gasoso e a massa que nós temos para 1 mol de oxigênio gasoso, sua massa molar, é de 32 gramas. Significa dizer então que a minha massa total inicial, 12 mais 32, 44 gramas. Segundo a reação está ali indicando para vocês, eu tenho como produto, e aí é o final desse meu processo, o gás carbônico. Notaram que eu produzi 1 mol de gás carbônico. E em 1 mol de gás carbônico nós temos a massa de carbono, 12, vezes 1 dá 12. Oxigênio, massa 16, na molécula tem 2 átomos de oxigênio, 2 vezes 16, 32. Ora, 12 mais 32, 44 gramas. Notaram que para esse sistema, a massa total inicial, 44 gramas, a massa total final, 44 gramas. Se a lei da conservação das massas, lei de Lavoisier, e essa é uma das leis nas quais a estequiometria se fundamenta para que a gente possa estabelecer esses cálculos de quantidade. A segunda lei ponderal, na qual vamos nos fundamentar para a resolução dos problemas de estequiometria, é a lei de Proust, lei das proporções constantes definidas. Segundo Proust, quando substâncias se combinam numa reação, elas sempre deverão fazê-las em proporções fixas, definidas e constantes. Esclareceremos isso a vocês? Observem na tela. Estamos falando aqui da lei de Proust, retomando a reação, carbono, pode ser na forma de grafite, reagindo com O2 gasoso, que nós temos no ar atmosférico, produzindo CO2 gasoso. Observaram que eu tenho 1 mol de carbono e 1 mol de carbono vai reagir com 1 mol de oxigênio para formar 1 mol de CO2. Consequência disso, se nós tivermos 2 mols de carbono, eu vou precisar reagir com 2 mols de oxigênio, eu precisarei 2 mols de CO2. Essa proporção de relação entre essas substâncias jamais vai sofrer alteração. E com essas duas leis, nós vamos propor a vocês a resolução dos problemas de estequiometria. Como utilizarmos essas duas leis para então resolvermos os problemas de estequiometria? Ou simplificando, como é que eu consigo resolver os problemas de estequiometria?
Como eu faço esses cálculos de quantidades com as substâncias que estão participando de uma reação? Observem o esquema que nós colocamos aqui de forma reduzida para que a gente possa colocar em prática o desenvolvimento, a resolução dessas questões de cálculo estequiométrico. O primeiro passo para nós resolvermos os problemas de estequiometria seria escrever a equação. Normalmente vocês vão observar que nos vestibulares essa equação já vem proposta. Há situações como, por exemplo, reações de combustão, reações de neutralização, em que eles cobram de vocês a escrita dessas equações. Em segundo lugar, nós deveremos ajustar os coeficientes dessa equação, porque nós precisamos dos coeficientes estequiométricos, pois eles indicam os números de móis de cada uma dessas substâncias na reação com a qual estamos trabalhando. Posteriormente, vamos destacar duas substâncias para nós trabalharmos. Isso é fácil através da leitura da questão. Uma das duas substâncias que usaremos para a resolução da questão é aquela onde reside uma pergunta. E essa pergunta, evidentemente, é sobre um cálculo de quantidade. Qual a massa, qual o volume, qual o número de moléculas. E esta é uma das substâncias que eu vou utilizar para trabalhar a resolução do problema. E a outra? A outra é aquela cujo problema fornece a nós um dado. Também é um dado de quantidade. São essas duas substâncias que destacaremos para então resolver a questão proposta sobre esse cálculo estequiométrico. A próxima etapa é nós fazermos entre essas duas substâncias a relação de quantidade. Como é que eu faço para estabelecer entre essas duas substâncias a relação de quantidade? Usemos os seus coeficientes que nos indicam os números de móis de cada uma delas naquele processo. Depois, vamos transformar esses números de móis nas quantidades indicadas pelo problema. E aí, finalmente, nós passaremos à resolução matemática, montando uma regrinha de 3, utilizando o dado que foi fornecido pela questão. Vamos então agora colocar esse pequeno esquema em prática com vocês. Traremos então algumas questões para que esse esquema fique claro e que vocês observem como são desenvolvidas as questões de estequiometria. Observem essa proposta. Qual a massa de água, dada em gramas, produzida a partir de 16 gramas de gás hidrogênio? Observem que vocês têm a reação 2 de H2 mais O2, formando 2 de H2O. Notem que o problema pede a vocês massa de água. A água é uma das substâncias que nós destacaremos. Observem a vocês 16 gramas de hidrogênio. Esse é um dado fornecido pela questão. Então, o hidrogênio é a segunda substância que nós vamos utilizar na resolução desta proposta de estequiometria. Faremos então uma relação entre o hidrogênio e a água. Como fazer essa relação? Usando os coeficientes estequiométricos dessas substâncias na reação. Teremos então 2 móis de hidrogênio está para 2 móis de água. Sobre a água, observem que ele pergunta massa. Então o que nós somos obrigados a fazer? Passar aqueles 2 móis de água
para gramas. Observem que ele menciona aqui 16 gramas de hidrogênio. Então, aqueles 2 móis de hidrogênio, eu também vou transformar em massa. 2 móis de hidrogênio equivale a uma massa de 4 gramas. 2 móis de água equivale a uma massa de 36 gramas. Então, eu tenho 4 gramas de hidrogênio está para 36 gramas de água. Agora, então, montamos uma regrinha de 3, trazendo o dado fornecido pela questão. Então, se eu tiver 16 gramas de hidrogênio, terei eu uma massa de água produzida X. Na resolução, X será igual a 16 vezes 36, dividido por 4. Nós encontramos como resposta 144 gramas de água. Notaram que para resolver a questão, eu segui aquele esqueminha que havíamos proposto inicialmente a vocês. Querem uma nova fixação? Observemos um outro problema proposto. E observem que a proposta que eu faço é pedir a vocês um cálculo de quantidade de uma substância que está participando de uma reação. Temos aí a seguinte proposição: qual o volume de amônia produzido na CNTP por 12 gramas de hidrogênio que reage com nitrogênio suficiente? Observe a reação que nós temos: N2 mais 3 de H2 formando 2 de NH3. Temos a equação está ajustada e eu agora observo na leitura da questão que ele me pergunta volume de amônia. Amônia é o NH3. E notaram? Volume. Eu estou pedindo para vocês fazer um cálculo de quantidade sobre uma substância que está participando de uma reação. Isso são os problemas de estequiometria. Essa é a proposta da estequiometria. Mas vamos à resolução? Vamos? Observem, eu aqui faço uma pergunta sobre a amônia. E eu forneci a vocês como dado 12 gramas de hidrogênio. Então, dessa reação, eu vou trabalhar com o hidrogênio e com a amônia. O que fazer agora com o hidrogênio e a amônia? Façamos a relação de quantidade entre eles. Como fazer essa relação? Utilizando seus coeficientes. Notaram já que o coeficiente do hidrogênio é 3. Perceberam já que o coeficiente da amônia é 2. E esses coeficientes indicam para cada uma dessas substâncias os seus números de móis. Isso significa dizer que a relação entre essas substâncias é dada por 3 mols de hidrogênio está para 2 mols de amônia. Notaram que sobre a amônia ele fala em volume, então vou ter que transformar aqueles 2 mols de amônia em volume. Notaram que sobre o hidrogênio ele falou 12 gramas, massa. Terei eu que transformar esses 3 mols de hidrogênio em massa. Comecemos com a amônia. A amônia é um gás. 1 mol de qualquer gás na CNTP, o volume é de 22,4 litros. Porém, não se esqueçam que ali eu tenho 2 mols. Então, 2 mols equivale a 44,8 litros. Sobre o hidrogênio falamos em massa. 1 mol de hidrogênio são 2 gramas. Os 3 mols seriam 6 gramas. Concluímos então, 6 gramas de hidrogênio me produz 44,8 litros de amônia. Então, se eu tiver 12 gramas, o volume de amônia produzido, X. A resolução matemática nos leva à resposta de que X, 89,6 litros. Traremos um novo exemplo a vocês dessa proposta que estamos discutindo sobre a estequiometria. Notemos aqui
A proposta agora será a combustão de 36 gramas de grafite provoca a formação de 118,8 gramas de gás carbônico. A proposição: qual o rendimento desta reação? Observaram que nesse cálculo estequiométrico estamos solicitando para vocês o rendimento da reação. E assim como a proposta envolve rendimento, poderíamos também questionar o grau de pureza de uma determinada amostra material. Mas observemos que não haverá nenhuma alteração no nosso procedimento. É claro que vocês têm aqui uma reação e que nessa reação nós estamos nos envolvendo com certas quantidades de substâncias que dela participam. E sempre que vocês têm uma proposta onde há cálculo de quantidade com substâncias que estejam participando de uma reação, nós temos problemas que envolvem a estequiometria. A solução do problema passaria pela escrita da equação, seria carbono mais O2 formando CO2. Depois, o ajuste dos coeficientes, que para esse caso é unitário para cada uma das substâncias. Observemos isso então e a partir daí vamos começar o trabalho que nós temos para a resolução dessa questão. Aqui está a equação. Temos então o carbono reagindo com o oxigênio na formação do CO2. Observaram que ele ali fez menção ao carbono, 36 gramas. Observaram também que ele fez menção ao CO2, 118,8 gramas. Então nós vamos estabelecer uma relação de quantidade com o carbono e o gás carbônico. Esta relação de quantidade é feita através dos coeficientes estequiométricos de cada uma dessas substâncias, o carbono e o gás carbônico. Para o carbono nós temos coeficiente 1, 1 mol. Para o CO2 nós temos coeficiente 1, 1 mol. Então a relação de quantidade entre eles, 1 mol de carbono está para 1 mol de gás carbônico. Observaram que o problema falou 36 gramas de carbono. Eu terei que passar aquele 1 mol para a massa. Notaram que há no problema a citação 118,8 gramas de gás carbônico. Eu terei que transformar aquele 1 mol de gás carbônico em massa. 1 mol de carbono são 12 gramas. 1 mol de CO2 são 44 gramas. Então, 12 gramas de carbono produz 44 gramas de CO2. Tendo, portanto, 36 gramas de carbono, eu deveria produzir X gramas de CO2. Temos então X, 36 vezes 44, dividido por 12, 132 gramas. Agora, essa massa, 132 gramas, seria obtida se a reação tivesse 100% de rendimento. Esse cálculo é teórico, e o cálculo teórico sempre é feito admitindo rendimento total, 100%. Então, 132 gramas equivale a 100%. Como foi produzido na realidade 118,8 gramas de CO2, o rendimento dessa reação, X. Teríamos os 118,8 vezes o 100, dividido por 132, 90%. Aí, então, mostramos a vocês com 3 exemplos esclarecedores, aquele esqueminha simples que montamos para a resolução dos problemas de estequiometria. Com isso,
vocês ficam aptos, portanto, à resolução desse tipo de proposta que envolve sempre questões de química em vestibulares. Tenho certeza que vocês conseguem resolver esses problemas a partir dessas situações que recordamos rapidamente com vocês. Num outro encontro, estaremos aqui discutindo um novo capítulo que julgamos ser importante para os vestibulares de Química. Até! Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.